Olá, meu querido amigo, meu irmão, tudo bem com você? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em todos os sentidos. Hoje nós queremos abordar com vocês um tema muito especial para os dias em que estamos vivendo. É bem verdade que enfrentamos lutas e problemas em todas as esferas da sociedade por amor a Cristo e por amor à pregação do Evangelho. Sei que você pode estar até pensando: por que estou passando por tudo isto? Por que estou sofrendo? Se faço tudo para agradar a Deus, se procuro fazer as coisas corretas para não sair da vontade de Deus. Todas as pessoas que viveram na presença de Deus e agradaram a Deus com as suas vidas sofreram perseguições externas e internas. E a pior de todas são as perseguições internas, porque aqueles que não vivem o que você vive, que não faz o que você faz, que não tem uma história como você tem, tentam manchar a sua imagem e impedir que você continue firme fazendo o que Deus te chamou para fazer. Por isso, hoje eu quero conversar rapidamente com você sobre esse tão importante tema, que são as aflições e perseguições na vida daqueles que querem servir ao Senhor de todo o coração, mantendo a sua integridade ao Senhor e uma vida dedicada ao Evangelho de Jesus Cristo. Antes eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem curtido, comentado, compartilhado, e pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, nos ajude a abençoar outras pessoas com esta reflexão poderosa da Palavra de Deus. Vamos ao nosso assunto de hoje. Na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo declara: "E também todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Olha que palavra poderosa. Não são aqueles que não querem viver piamente em Cristo Jesus. Não são os mentirosos, enganadores, caluniadores, perseguidores, aqueles que não têm vida em Deus e que procuram manchar a vida dos que estão vivendo em Cristo, que sofrerão perseguições. Talvez a mente deles estejam tão cauterizadas que eles vivem uma vida de altos e baixos, pensando que tudo é normal. O sofrimento, a perseguição, a luta, a dor é para aqueles que querem viver uma vida piamente em Deus. Estes, segundo o Senhor Jesus Cristo, sofrerão perseguições internas e externas. E a pior delas são as perseguições internas, daqueles que andam lado a lado com você, mas não se alegram com seu sucesso, e até mesmo membros da sua própria família, como o Senhor Jesus falou, que defendem uma religiosidade vazia e vivem em um contexto fechado e não enxergam, à semelhança dos irmãos de Jesus, o seu chamado e o que Deus tem em sua vida. Estamos vivendo dias em que a falta de conhecimento da palavra de Deus e o ensinamento dos pilares das doutrinas bíblicas tem levado muitos a viverem de momentos e de emoções passageiras. Ouve-se muito a pregação de um evangelho genérico que leva as pessoas ao delírio, à histeria, às emoções, a práticas que estão fora do contexto sagrado e, infelizmente, são pessoas vazias que não conseguem manter uma vida de fé em Jesus inabalável. No Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16, após várias orientações aos seus discípulos, o Senhor Jesus, no versículo 33, deixou claro para eles: "Tenho-vos falado todas estas coisas, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições,
mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus declara: eu venci. Mas este venci vem depois do enfrentar várias tribulações, várias aflições, situações de descrédito, situações de campanhas contra. Foi o que Jesus passou, foi o que Jesus enfrentou. Mas ele declarou: eu venci o mundo. Este mundo de perseguição, esse mundo de prova, esse mundo de imposições de regras e práticas religiosas, onde a mentira, o misticismo, o engano, a falsidade, a hipocrisia impera, que nós devemos vencer para permanecer com a nossa fé inabalável em Cristo Jesus. Os sofrimentos sempre fizeram parte da vida dos profetas, da vida dos discípulos de Jesus, dos apóstolos e de todo servo de Deus que desejou viver uma vida piamente em Cristo, defendendo o Evangelho e o ensinamento da palavra do Senhor. Em uma sociedade dominada pelo hedonismo, viver uma verdadeira fé em Jesus incomoda, pois a nossa vida em Cristo nos faz refletir o caráter dele e a glória de Deus através da nossa vida. E isto, na verdade, incomoda aqueles que vivem uma vida de barganhar a fé através de costumes, rituais, amizades e outras coisas que não agradam ao Senhor. Todo verdadeiro cristão entende o sofrimento de Jesus, o que Jesus passou, não por ser um malfeitor, não por viver uma vida errada ou uma vida de engano, mas por ensinar e viver uma vida contrária às práticas dos fariseus, hipócritas, escribas e pecadores que viviam dentro de uma religião, até mesmo impondo costumes, regras àqueles mais simples. No entanto, quando estavam entre eles ocultamente, suas práticas envergonhavam até eles mesmos. E é isto que nós vemos hoje nos bastidores dos grandes congressos, nos bastidores de movimentos em que muitos falam ter sido um avivamento, quando eles se reúnem depois, o que se fala, se pratica, envergonha o Evangelho do Senhor Jesus. O que mais nos faz perseverar na fé, na palavra do Senhor, sofrer as aflições, é o que nos espera depois de passarmos por tudo isto, por amor ao Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, corresponde ao Sermão da Montanha. E quando nós observamos já os primeiros versículos do capítulo 5, nós recebemos as bem-aventuranças do Senhor. E ao concluir as bem-aventuranças, o Senhor Jesus conclui dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Precisamos manter a nossa fé inabalável no autor e consumador da mesma. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, nos fala: portanto, meus amados irmãos, nós que estamos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas que tão de perto nos cerca ou nos rodeia, deixemos de lado o embaraço e o pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus que devemos olhar. É para aquele que morreu na cruz do meio, de braços abertos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que devemos olhar.
não devemos olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Para aqueles que gritam tentando tirar o nosso foco, devemos olhar apenas para Jesus. Nele a nossa fé começa e nele a nossa fé termina. Precisamos viver na mesma esperança do apóstolo Paulo ao escrever a sua carta à igreja de Roma, quando ele diz no capítulo 8, versículo 18, que as aflições desse século não hão de se comparar com a glória que havemos de receber lá no céu. Por isto, meu amigo, eu te aconselho, não desanime da vossa fé. Ainda que todas as portas se fechem para você, saiba com certeza que os maiores cristãos da história, aqueles que defenderam a sua fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus, não ficou registrado nos anais da história por causa do glamour da multidão, por causa dos elogios dos hipócritas que vivem uma falsa religiosidade, mas sim pelo seu isolamento, pelo seu tempo de oração, de consagração e até mesmo por terem sido expulsos de uma sociedade mentirosa, falsa, hipócrita, que se dizia cristã e viveram uma vida isolada, orando, buscando a Deus, mas não negaram a fé e não deixaram de ser verdadeiros profetas de Deus. Por esta razão, eu declaro para você, como Paulo declarou para Timóteo: aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus enfrentarão tribulações e perseguições. Não desanime, prossiga avante, não negue a sua fé e não permita que a sua fé seja abalada em virtude dos problemas, das dificuldades e das perseguições que você está enfrentando ou venha a enfrentar por amor à palavra de Deus e à pregação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Tenho certeza que se você gostou, você vai compartilhar com pelo menos mais 3 ou 4 pessoas a fim de abençoar a outros para a glória de Deus. Mais uma vez, obrigado. Você que é inscrito no canal, que tem comentado, curtido e compartilhado, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, nos ajude a abençoar a outros com essa reflexão da palavra de Deus.